Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Sebrae, comigo, Igor Drude. Chega de ser mais um no mercado. Seu cliente não quer só preço, ele quer propósito, surpresa e principalmente uma ótima experiência. Mas como inovar sem ter uma área de inovação? Hoje vamos mostrar para você que o diferencial mora nas pequenas decisões, nas sutilezas e que inovar e vender com criatividade faz toda a diferença no seu negócio. Não é mágica. E a nossa primeira pergunta é: me sinto preso a vender mais do mesmo. Onde está a chance de inovar no que eu já faço? Olha que interessante. A inovação, pessoal, o que ela é? Vamos desmistificar o termo, que às vezes ele parece um negócio sobrenatural, uma ficção que poucos conseguem atingir. Inovação nada mais é do que valor percebido. Toda vez que você muda a percepção das pessoas de que algo é melhor do que ela utilizava antes, esse fenômeno é a inovação. Simples assim. Se as pessoas antes usavam jaquetas jeans e de repente você apresenta para ela um blazer preto e ela acha o blazer preto mais legal do que a jaqueta jeans, provavelmente ali você mudou a percepção dela, você inovou. Então, a inovação está nos olhos e na cabeça, no coração de quem está consumindo. Então, nossa missão aqui é, como a pergunta traz aqui, em vez de vender mais do mesmo, eu preciso mudar na cabeça das pessoas percepção de valor. E aqui é a chave, não é ficar criando coisas do zero, é principalmente fazer diferente ao que já existe. O produto está lá, como eu mudo a percepção de que aquilo é melhor para ela. Isso pode estar no jeito de entregar, no jeito de atender, no jeito de posicionar, no seu melhor entendimento do problema que o cliente tem, que às vezes é uma questão de argumentação, enfim. A inovação não precisa ser algo radical, que mude drasticamente como as pessoas consomem os produtos. Ainda vai ser o quê? Uma peça para se utilizar em cima da camiseta. Tragam com clareza como isso gera mais valor pro indivíduo. Por isso, você vai precisar mapear esses desafios que ele tem. Olhe os principais atritos que existem na sua jornada, na sua vida, no seu contexto. Por que as pessoas gostariam de mudar? Ninguém muda simplesmente porque quer mudar. Existem gatilhos, existem motivações, existem pressões que fazem os indivíduos deixarem de consumir X para consumir Y. Mais do que ficar olhando para o X e para o Y, olhe para as tomadas de decisão. Por que está ocorrendo essa mudança? Ali está o segredo que faz todo o negócio prosperar. Sabendo disso, é importante também você estar atento ao pós-venda. Muitas vezes ali tem uma mina de inovação pouco explorada, porque ali você vai entender por que o produto fez sentido ou não para o cliente, por que ele tomou aquela decisão, se ele está satisfeito ou insatisfeito. Ambas as respostas são importantes para vocês. A insatisfação já é um indicador de que o mais do mesmo que você faz já não gera tanto valor. E ele já mudou essa percepção. Ele tem algum referencial do que ele gostaria, do que ele deseja. Aprenda, capture isso o quanto antes. Você consegue fazer isso observando como os clientes usam ou não o que você vende. Talvez você seja diferente do que você já imagina, talvez o uso tenha outras aplicações e você não percebeu ainda. A inovação mora nos detalhes e não nos slogans, nos posicionamentos descolados. Nossa próxima pergunta. Tenho boas ideias, mas elas nunca saem do papel. Por que elas travam? Isso aqui é muito comum, trata muito do comportamento dos indivíduos, principalmente do empreendedor. Sim, do empreendedor. Muitas vezes ele é um cara que tem muitas ideias, ele é muito sensível ao que está acontecendo, ele vai buscar justamente uma solução para cada problema que ele encontra. Só que às vezes falta perseverança, ou seja, ele se apegar a uma primeira ideia que ele teve e dar energia suficiente, tempo suficiente, recurso suficiente para que ela se torne algo real, para que vocês percebam o consumo dela. Por quê? Porque ele já teve uma segunda ideia, uma terceira ideia, uma quarta ideia e a cada nova ideia ele abandona a anterior para avançar nessa coisa mais legal à frente. E por vezes isso faz com que ele não consiga priorizar. E essa falta de priorização muitas vezes torna a capacidade dele de execução baixa. Cuidado, time. Esse é um principal sintoma que faz com que muitas das ideias não saiam do papel. Outro ponto importante para a gente olhar aqui é quando você se auto-boicota, ou seja, o perfeccionismo. Você começa a ficar apegado a pequenos detalhes, querer que aquilo saia de uma forma tão perfeita que não permite que ela prospere.
Isso é um grande inimigo da inovação. Aliás, inovação até promove o contrário. Cara, coloque do jeito que der. Cara, não é mal feito, mas com os recursos escassos que você tem, seja tempo, talento, material, enfim, coloque em prática para que justamente nessa falta o cliente te aponte o que ele sentiu, o que ele gostaria de ter adicionado naquela solução que você está apresentando. Ele prioriza o que está faltando e não você, o nosso ego, o nosso perfeccionismo. Porque se depender muitas vezes de nós, a gente vai querer que realmente aquilo vá perfeito para o mercado para que nós não sejamos criticados, para que as pessoas não falem mal e tudo mais. O exercício é o contrário. Coloque em prática, deixe as pessoas testarem, criticar e muitas vezes vão falar mal, que ali você vai aprender pra caramba o que deu certo, o que não deu, o que precisa ser melhorado, o que não precisa, a partir do quê? Da perspectiva do mercado e do cliente. Por isso, teste rápido, teste pequeno, faça isso com as pessoas certas, com as pessoas ideais, com o cliente real. Mostre antes de prometer. A reação deles é incrível, pessoal. É muito melhor do que o plano perfeito. Quanto antes isso for para o mercado, quanto antes isso for experimentado, mesmo numa pequena amostra, cara, o resultado é incrível. As respostas que você vai receber são um tesouro que não tem preço. Por isso é importante você ter métricas para você entender o que você gostaria de receber dos indivíduos, dessas respostas. Cara, eu quero saber se a experiência é boa, eu quero saber se o gosto faz sentido, eu quero saber se o preço cabe. Enfim, quero entender se o processo de atendimento fez sentido ou não. Essas métricas simples vão te ajudar demais se vale insistir ou não nessa ideia, se você persevera ou se você muda de direção. Ideia sem dono e sem data é só um fantasma que fica assombrando o empreendedor. Nossa terceira pergunta. Me inspiro em negócios maiores, mas não consigo adaptar. Existe uma lógica para isso? É muito legal a gente se inspirar. A gente vê pessoas que deram certo, grandes marcas, práticas, processos e tudo mais, mas é importante entender contexto. Provavelmente ele já passou por fases que você está vivendo agora. Então, tão importante quanto você olhar para o negócio como ele é nesse exato momento, uau, tantas lojas, tantas vendas, tantos milhões e tudo mais, é você olhar para a história. Olhar para a história é olhar o case. Eu sou apaixonado por case. Quando a gente começa a olhar a história dos negócios, o que passaram, como começaram, o que superaram, isso traz grandes lições para que a gente, de forma inteligente, não cometa erros que outros já cometeram. Aprenda com o que já aconteceu nesse mundão aqui. Então, estudem, pessoal, aprendam. Eu gosto demais. Só que aqui é importante a capacidade de adaptação. Como aquele aprendizado se adequa ao meu contexto, à minha situação, ao meu momento. Então, o primeiro momento aqui, pessoal, é vocês saberem adequar as coisas e priorizarem. Nem tudo que aconteceu lá eu preciso trazer para cá. Olhe para o seu contexto, olhe para a sua prioridade e a sua demanda. E aí sim você pode tirar alguma referência e inspiração e trazer para o seu negócio. Entenda o problema que aquela solução lá resolveu, atendeu, demonstrou valor. E aí sim você adapta para o seu negócio. Porque tem muita coisa legal. Cara, e principalmente histórias de sucesso, muitas vezes estão até condicionadas a contar só as partes boas e tudo mais. Tenha um filtro muito claro e seja cético. Pesquise, avance, ouça outras perspectivas, não se seduza somente com o que você viu de primeira. Entenda tudo, entenda o seu contexto e aí sim você adapta. Às vezes, pessoal, a estrutura faz toda a diferença ali, porque o que você tem aqui de estrutura é diferente da estrutura que tem lá esse grande negócio e até mesmo diferente da própria estrutura daquele negócio que está te esperando quando ele era pequeno como você. Fique de olho nos recursos que você tem ali à mão. Essa capacidade de adaptação vem muito da criatividade do empreendedor. Ele vai aprender, vai tirar dali alguns princípios, vai tirar ali as tomadas de decisão, mas olhar para os recursos que ele tem ali à sua disposição para aí sim ele aplicar no seu dia a dia. A chave aqui é simplificar sem perder a essência do que funciona no seu dia a dia. É isso que vai fazer toda a diferença no seu negócio. Quarta pergunta. Tenho medo de mudar e perder os clientes que já tenho. Como inovar sem afastar a minha base? Esse é um medo muito importante, porque muitas vezes quando a gente muda,
a gente pode, inclusive, fazer uma troca muito forte de mercado. Por quê? A mudança, pessoal, tem que ver qual que é a motivação dela. Se ela é motivada porque aquele teu nicho, aquele cliente talvez não atenda às suas expectativas, não tenha dinheiro suficiente para manter a sua operação interessante, você vai fazer alguns ajustes, algumas mudanças que podem, no primeiro momento, atender às novas expectativas deles para que eles aumentem o consumo de vocês, ou uma mudança estratégica para um novo nicho, um novo mercado, um novo segmento de clientes. Isso é normal. No momento que tu faz essa mudança, você realmente vai fazer um novo posicionamento e vai precisar atrair uma nova base de clientes. E isso pode ter um processo de transição que vai fazer com que clientes antigos deixem de te consumir enquanto você adquire novos mercados, novos clientes. Isso é normal. E esse processo, por vezes, pode ser chamado sim de inovação, porque você está vendo justamente um novo nicho para gerar valor para ele. E você precisa fazer isso, essa transição com clareza. A indicação aqui é que não faça nada com ruptura. Pense em evolução. Gradativamente você fazer esse processo transacionado, você sabe que você já tem um nicho cativo, você está avançando para um novo mercado e isso ser feito com muita parcimônia, muita paciência e muita clareza. Cuidado com virada de chave muito forte. Virada de chave forte é importante se você percebeu que o teu mercado atual esgotou. Cara, não entra mais receita. Aí sim, uma medida mais forte, mais radical. Mas se não for isso, pessoal, cara, faça isso de forma gradativa. Porque mudança, em geral, no seu produto e serviço, precisam ter dois objetivos muito claros. Ou aumentar a penetração no mercado específico, aumentar a receita num nicho que você já conhece, ou você explorar novos mercados, novos posicionamentos. Por isso, use versões beta, versões experimentais, faça pilotos, testes e vá explorando gradativamente esse novo território. Mantenha o que já funciona enquanto testa um novo. A segurança aqui, time, vai vir justamente da escuta, do entendimento, de saber se isso tem feito sentido ou não. O cliente que se sente ouvido, ele fica, tanto dos antigos quanto dos novos. Nossa última pergunta desse programa é: a IA pode me ajudar a criar coisas novas ou só serve para automatizar o que já faço? Isso aqui é interessante, time, porque assim, um tempo atrás a resposta era muito clara. Cara, criatividade é coisa do ser humano. É só ele que é criativo, é só ele que tem esse potencial de gerar coisas novas para o mundo. Ok, o tempo foi passando, as tecnologias foram se provando e vocês provavelmente já viram coisas incríveis que foram geradas por inteligência artificial. Tem um dedo humano ali? Tem. É inspirado em coisas que os humanos já fizeram? É. Mas, pessoal, hoje vocês têm visto e percebido que ela é capaz de trazer coisas que você fala: uau, eu não tinha pensado nisso antes. Então, a resposta aqui para essa pergunta aqui, sim. A IA é capaz de trazer coisas legais, coisas novas, coisas diferentes que estão além do seu próprio repertório. Então, use ela como um parceiro, um copiloto que vai te ajudar a pensar em novas hipóteses, novas ideias, novas oportunidades, novas propostas. Ela gera ideias, nomes, formatos, estruturas, enfim. Traz uma variedade de coisas novas que talvez você não saiba. Por isso que ela tem uma capacidade criativa maior, porque o repertório dela, a base, os padrões que ela conhece, tende a superar a do Igor, a sua, a do fulano, do Beltrano, porque nós somos limitados como seres humanos. Por mais que nós sejamos inteligentes e criativos, a máquina tem uma base de dados maior. Só que essa base de dados precisa ainda de um guia humano, precisa de diretrizes, precisa de um comando, precisa de um direcionamento. Ela não vai simplesmente criar porque acordou inspirada. Quem acorda inspirado é o ser humano. Então, oriente ela bem, faça uma boa estrutura de comandos, peça com cuidado, detalhamento, que aí sim ela vai conseguir gerar criativamente novas opções. Ela vai te ajudar a testar essas hipóteses com simulações, com benchmark, com um olhar de percepção de como seria se isso fosse aplicado. Então, time, a resposta para aqui é sim. Ela vai te ajudar muito em ser criativo, porque ela vai economizar o seu tempo com novos rascunhos, com novas proposições, de uma forma mais estruturada do que você faria se tivesse tudo feito à mão, tudo dependente de seres humanos.
É bem interessante porque muitas vezes, numa situação dessa, ela tira você de um certo bloqueio criativo. Você está lá numa quina, numa encruzilhada, não sei o que fazer, para onde ir. Use a máquina para te ajudar com novas e melhores sugestões. É importante que ela seja instruída do contexto, de detalhes, informação. Quanto mais dados, maior a capacidade dela de trazer essas novas sugestões, essas novas hipóteses. A IA não vai pensar por você, mas vai te ajudar a pensar e criar muito melhor. Nesse episódio, vimos que inovar é fazer diferente com o que você já tem. E no dia a dia do pequeno empreendedor, isso faz toda a diferença. A criatividade é o seu maior capital. O cliente quer novidade, mas também quer ser ouvido e sentido. É quando você consegue entregar os dois, ele volta e indica sempre o seu negócio. Quer o Sebrae te ajudando a acelerar o seu negócio? Ligue 0800 570 0800 ou nos chame no WhatsApp, que está aqui no QR Code da tela. Um grande abraço a todos, nos vemos em breve.